Como alguém que tem medo de água entra para a marinha? Como alguém que odeia correr completa ultramaratonas de 160 km sem parar? E mesmo com os ossos quebrados ainda continua correndo? David Goggins fez exatamente isso. Ele perdeu 45 quilos em apenas 3 meses para se qualificar ao treinamento de Navy SEAL. Superou os testes físicos mais brutais dos Estados Unidos e se tornou o único homem a completar os 3 treinamentos de elite mais difíceis das Forças Armadas Americanas. Quebrou recordes que pareciam impossíveis, fez milagres de barras fixas em um único dia e suportou dores que fariam qualquer pessoa desistir. E ainda assim não parou. A pergunta que surge é inevitável: como isso é possível? A resposta está na obsessão, no propósito e na superação. Pilares que guiam cada escolha e cada sacrifício da sua vida. Prepare-se, hoje você vai entender a mente de um homem que transformou dor em combustível. David Goggins é um ex-Navy SEAL norte-americano conhecido por desafiar os limites do corpo humano. Nascido em 1975 no estado de Nova York, ele se tornou o único homem a completar os 3 treinamentos de elite das Forças Armadas nos Estados Unidos. Após deixar o serviço militar, Goggins se tornou ultramaratonista, triatleta e autor do best-seller Nada Pode Me Ferir. Entre suas marcas estão 4.030 barras fixas em 17 horas e mais de 60 ultramaratonas concluídas. Obcecado por testar o próprio limite, ele encara a dor como um laboratório pessoal. A precisão quase científica com que transforma sofrimento em desempenho o faz parecer menos um atleta e mais um experimento ambulante. E o curioso é que essa obsessão nasceu muito antes da farda. Infância e traumas. Antes de se tornar um símbolo de resistência, Goggins viveu uma infância que parecia um manual de destruição psicológica. Cresceu em Buffalo, no estado de Nova York, em meio à violência doméstica, racismo e medo. Seu pai, Tranis Goggins, era o dono de uma pista de patinação, mas usava o filho como funcionário e alvo de agressões. As noites de trabalho forçado começaram ainda na infância, roubando-lhe o sono e a infância ao mesmo tempo. Na escola, ele enfrentava o racismo e um TDAH severo, que o fazia parecer burro aos olhos dos professores. A pobreza agravava tudo: roupas rasgadas, alimentação precária e uma sensação constante de inferioridade. E sem saber, era nesse caos que nascia o combustível que um dia o transformaria completamente. O ponto de virada. Depois de anos tentando fugir do próprio passado, Goggins chegou ao fundo do poço. Pesava mais de 130 quilos, trabalhava como exterminador de baratas e passava os dias se afogando em fast food e autodesprezo. Foi então que, numa noite qualquer, assistiu a um documentário sobre o Navy SEALs. Aqueles homens enfrentando o impossível despertaram algo adormecido nele. Uma mistura de raiva, vergonha e fascínio. Goggins percebeu que havia se tornado exatamente o que as pessoas diziam que ele seria: um fracassado. Essa constatação, brutal e silenciosa, foi o estalo. Pela primeira vez, ele decidiu assumir total responsabilidade pela própria vida. E o que começou ali não foi uma mudança, foi uma guerra. O treinamento dos Navy SEALs. Aos 23 anos, David Goggins tomou uma decisão que mudaria completamente sua vida. Ele iria se tornar um Navy SEAL. Na época, estava acima do peso e sem preparo físico, mas isso não o impediu. Para ser aceito, precisou perder cerca de 45 quilos em apenas 3 meses. Uma façanha quase inacreditável. E passar nos testes físicos rigorosos da Marinha, que incluíam corrida, natação e resistência extrema. Os Navy SEALs são a força de elite dos Estados Unidos, famosos por executar missões em condições extremas e treinar recrutas até o limite da sanidade. E o treinamento é exatamente isso: limite da sanidade. A Semana Infernal, o ápice desse processo, consiste em 5 dias consecutivos de frio intenso, lama, fome e sono quase inexistente. Os recrutas chegam a dormir apenas 2 horas por noite enquanto realizam exercícios projetados para quebrar o corpo e mente. Goggins não só completou essa semana infernal, mas repetiu a dose 3 vezes em um único ano, porque na primeira tentativa não conseguiu cumprir todos os requisitos para a aprovação final e se recusou a falhar, decidindo que só sairia dali como um SEAL completo. Ele enfrentou ossos quebrados, exaustão extrema e humilhação constante dos instrutores. Cada desafio parecia calibrado para medir até onde a dor podia ir, e ele encarava cada um como um experimento pessoal, testando obsessivamente os próprios limites. E a disciplina quase clínica com que ele se impunha a essas provas é o que distingue sua trajetória de qualquer outro humano.
A filosofia de vida e a mentalidade estoica. Após sobreviver aos extremos do treinamento militar, Goggins desenvolveu uma filosofia própria que beira o insano, buscar a dor e desconforto de propósito. Ele percebeu que a mente humana é moldável e que a verdadeira força nasce da resistência à adversidade. Para ele, a felicidade não é conforto, é a capacidade de suportar o sofrimento sem recuar. Goggins adotou o princípio de andar de mãos dadas com o sofrimento, usando cada dor, cada frustração como uma ferramenta de treinamento mental. A disciplina diária e os desafios autoimpostos eram um laboratório contínuo, testando não apenas o corpo, mas a resiliência psicológica. Ele corria ultramaratonas extenuantes, se submetia a exercícios impossíveis e ainda assim buscava mais, porque para Goggins, ficar confortável era sinônimo de fracasso. Essa filosofia estoica e rigorosa permitiu que ele transformasse traumas em força, medos em combustível e limites em referência para a evolução constante. E se você pensa que isso já é extremo, o próximo passo na vida de Goggins revelaria ainda mais sua insanidade. Feitos e curiosidades extremas. A lista de feitos de Goggins parece tirada de um roteiro de ficção científica, mas é tudo real. Apesar de ter um defeito cardíaco, continuou ultrapassando limites que para outros seriam impossíveis. Foi expulso de uma corrida por estar correndo rápido demais. Completou 8 ultramaratonas em 8 semanas consecutivas. Treina ouvindo insultos direcionados a si mesmo, transformando crítica em disciplina. Recusa qualquer conforto, mesmo sendo milionário, mantendo rotinas brutais que desafiam a sanidade. Mesmo depois de conquistar feitos que poucos poderiam imaginar, a vida de Goggins continuou a testá-lo. Problemas conjugais, lesões graves e desgaste físico constante foram capazes de quebrar sua rotina. Ele mantém o lema Stay Hard como uma bússola, permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor sugere desistência. Não se trata de coragem romântica, mas de insistência obsessiva e cálculo extremo da própria resistência. Até nas adversidades mais cruéis, Goggins encontra formas de medir e superar seus limites. Sua rotina brutal não é um espetáculo, é metodologia de sobrevivência psicológica. Mas a verdadeira lição do que ele construiu com tanta dor está prestes a ser revelada. Legado e mensagem central. O legado de David Goggins vai muito além dos recordes de ultramaratonas. Ele mostrou que a mente humana pode ser treinada para suportar qualquer adversidade. Sua vida prova que autodisciplina não é sobre motivação passageira, mas sobre insistência brutal e constante autossuperação. O segredo não está no corpo, mas na capacidade de se colocar à prova todos os dias, buscar o desconforto e nunca aceitar limites pré-estabelecidos. Cada escolha de Goggins reflete coerência entre pensamento e ação, transformando traumas em força e medo em combustível. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é simples. O que você está fazendo com a sua dor? Vai continuar fugindo dela ou vai usá-la como combustível? A mente de Goggins prova que o limite não é físico, é mental. E talvez o que te separa da sua melhor versão seja exatamente o desconforto que você evita todos os dias. Se você vive se cobrando por procrastinar achando que o problema é falta de disciplina, você está olhando para o lugar errado. Ninguém procrastina porque quer, a gente procrastina porque falta um motivo real para agir. E esse motivo vem quando você descobre o seu propósito de vida. Por isso eu preparei uma aula gratuita onde eu te mostro passo a passo como encontrar o seu propósito de verdade e parar de se sabotar de uma vez por todas. Clique no link aqui embaixo e assiste agora. Se você entender isso, você nunca mais vai acordar sem saber o que precisa fazer.